Bem, pessoal, vem participar da nossa live de hoje. Vamos lá, vamos dar início a mais uma live de puro conteúdo estratégico aqui no canal do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Semana passada, na nossa live, a gente falou sobre ações, como é que vocês fazem para avaliar uma ação. Passei para vocês uma estratégia muito boa para quem está começando agora, deseja investir no mercado acionário, mas não sabe como escolher uma ação ou como selecionar aquelas primeiras ações para serem investidas. E hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Então eu vou passar para vocês 4 passos muito simples para que vocês consigam avaliar e escolher os seus primeiros fundos imobiliários. Vamos também entender um pouquinho, fazer aqui informar, né? Informar aqueles que ainda não conhecem muito bem esse instrumento de investimento sobre como funciona, dar aquela visão geral sobre o negócio. Acredito eu que vocês estão aí começando a investir agora, buscando conhecimento, buscando informação e já tenham ouvido falar sobre os fundos imobiliários. Então, para começar, para dar início à nossa live de hoje, entrando já no conteúdo propriamente dito, e aí eu acredito que eu vou tirar algumas dúvidas do pessoal que respondeu as caixinhas de enquete que eu coloquei mais cedo, para a gente conseguir aí aquecer as turbinas para receber o conteúdo de hoje. Eu coloquei algumas enquetes e teve algumas pessoas que responderam. Eu vi que algumas pessoas têm sim algumas dúvidas quanto a esse tipo de investimento. Então, eu vou passar uma informação para vocês, um conceito para vocês, para que fique mais fácil de entender o que é um fundo imobiliário. E aí, lá nas caixinhas de perguntas, eu coloquei para vocês se vocês já investiam em imóveis, se já recebiam rendimentos provenientes desses investimentos. E algumas pessoas disseram que sim, outras pessoas disseram que não. Perguntei também se vocês teriam interesse em receber rendimentos recorrentes vindo do investimento em imóveis. E esses investimentos, eles são bem interessantes porque você consegue investir, ou seja, adquirir um imóvel com muito pouco recurso. Então, você consegue estar ali acumulando patrimônio aos pouquinhos. E ele é bem interessante. Então, dando aqui para vocês um conceito de forma assim mais fácil de entender sobre o que é um fundo imobiliário, eu poderia dizer para vocês que é como se fosse um conjunto de pessoas. Então, você, seu marido, sua mãe, seu irmão, vocês juntam um monte de gente e aí cada um vem com os seus recursos, colocam ali dentro daquela caixinha, juntam esses recursos para adquirir um determinado imóvel que um só não conseguiria comprar sozinho. Tipo assim, papo de 1 milhão para cima, é isso aí. Então, vocês querem adquirir, por exemplo, um shopping center. Uma pessoa sozinha talvez não consiga fazer isso, ou fique um valor muito caro, um valor muito alto, mas você, junto com várias outras pessoas, juntam o seu capital e adquirem um imóvel, um shopping center ou um galpão para alugar para empresas, ou até mesmo um prédio de apartamentos. Vocês se juntam, adquirem aquele prédio, colocam aqueles apartamentos para alugar e aí os recursos que vão ser gerados pelo aluguel daqueles imóveis vão ser recebidos por vocês e divididos entre os cotistas, né? Entre todos aqueles que se juntaram para adquirir aquele determinado imóvel. Então, o fundo imobiliário é isso, é uma comunhão de pessoas com um objetivo em comum, que é receber renda advinda da alocação
alocação de imóveis. A gente tem também fundos imobiliários que têm outras características, mas no grosso, a maioria faz isso, compra imóveis para colocar para alugar. O valor dos aluguéis é dividido, ou seja, aquele fundo imobiliário ele tem obrigação legal de dividir no mínimo 95% do que ele recebe, do lucro que ele tem com aquela operação, é dividida entre os cotistas. Isso é um fundo imobiliário. Então, se você tem interesse em investir em imóveis, mas você não tem todo o montante necessário para adquirir um imóvel e colocar para alugar, o fundo imobiliário é uma excelente alternativa, porque você vai poder colocar ali aos poucos, por exemplo, se você investe R$1.000 por mês, nos primeiros R$1.000 que você investiu, esses R$1.000 já vão gerar rendimentos para você no próximo mês. Então, você já vai estar recebendo rendimentos advindos desse investimento assim que você faz. Então, no próximo mês, você já vai receber um rendimento proporcional ao valor que você está investindo. E aí, no próximo mês, você aumenta esse patrimônio, coloca mais R$1.000. Agora, você não tem mais só 1.000, você tem R$2.000 naquele fundo. Você vai receber os rendimentos de forma proporcional ao valor que você tem investido naquele momento. E assim sucessivamente. Então, dessa forma, uma pessoa física que não tem tantos recursos assim, consegue adquirir vários imóveis e ter rendimentos recorrentes advindo desses imóveis. Isso é um fundo imobiliário. Esse instrumento de investimento, ele é negociado através da Bolsa de Valores. Então, assim como as ações, os fundos imobiliários também são negociados em ambiente de bolsa. Isso é bem interessante, porque se você entrou naquele condomínio, naquele conjunto de pessoas e adquiriu aquele imóvel naquele momento, está recebendo rendimentos daquele investimento, mas digamos que você já esteja ali há algum tempo, já esteja aí com os 50 mil investido. E agora você teve um problema ou tem um outro investimento que você gostaria de fazer, qualquer motivo. Você precisa de R$5.000. Você tem a possibilidade de ir lá no ambiente de bolsa e colocar lá R$5.000 em cotas do seu fundo imobiliário para vender. Você não precisa vender todas as suas cotas. É muito diferente quando você investe em um imóvel físico. Você não tem essa possibilidade de vender apenas um pedaço do imóvel, porque você precisa de um determinado recurso. Então, digamos que você tem um apartamento que vale R$500.000 e você precisa de R$100.000. Se você investe em um imóvel físico, você vai ter que vender aquele imóvel de 500 mil, pagar imposto de renda sobre a venda daquele imóvel de R$500.000 para usar apenas 100 mil. E os 400, o que você faz? Você consegue comprar outro imóvel com 400 mil? Não. Então, você acaba se desfazendo daquele investimento e vai parar de receber os rendimentos que ele está te proporcionando. E através dos fundos imobiliários, você pode vender apenas o valor que você precisa naquele momento. Você vai lá no ambiente de bolsa, vai negociar as suas cotas, você coloca lá a sua proposta de venda, outra pessoa vem e fala que quer comprar, vocês negociam, tudo muito rápido, muito simples e sem burocracia. O bom do fundo imobiliário também é que você, investidor, não tem o transtorno, a dor de cabeça, aquela problemática de administrar um imóvel físico. Então, quando a gente tem um imóvel que a gente coloca para alugar, a gente tem que lidar com inquilino, a gente tem que fazer reforma, a gente tem que olhar pelo nosso patrimônio de uma forma mais direta. Então, aquela dor de cabeça que você tem é uma dor de cabeça mais direta, você tem aquele transtorno. Quando você investe em fundo imobiliário, você tem a pessoa do administrador, esse personagem, o administrador gestor, que vai cuidar de toda essa parte chata
do investimento em imóveis. Então, é ele que vai negociar, comprar e vender um determinado imóvel dentro do fundo, é ele que vai cuidar da manutenção, é ele que vai cuidar de toda a parte burocrática, de se o imóvel ficar vago, é ele que vai buscar novos inquilinos. Isso tudo não é você, investidor, que vai fazer. Então, você fica só com a parte dos investimentos e recebendo os recursos advindos daquele investimento. Então, eu acho fascinante esse instrumento de investimento. Eu acho fascinante. E para mim, como consultora de investimentos, ele cabe em qualquer estratégia de qualquer perfil de investidor. Seja o mais conservador ao mais arrojado. É super interessante ter fundos imobiliários na sua estratégia, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como você faz para escolher esses fundos, porque a gente tem uma gama de fundos. A gente tem fundos imobiliários que investem em vários tipos de imóveis. Eu vou colocar aqui alguns para vocês, vou falar alguns para vocês, mas a gente tem outros tipos também. Então, através dos fundos imobiliários, vocês podem investir em shopping, vocês podem investir em hospitais, vocês podem investir em escolas, em galpões logísticos, em salas comerciais, em lojas de rua. Vocês podem investir no que mais? Em residências, podem investir até mesmo em cemitérios. A gente tem fundos imobiliários que tem dentro do portfólio do fundo cemitérios. Ah, Elaine, como é que funciona isso? Bom, gente, tem cemitérios que alugam covas, né? Então, eu não sei bem como é que funciona porque eu não tenho na minha carteira. Então, eu não olho especificamente para essa forma de negociação, mas se te interessar, é só você buscar esse conhecimento. Elaine, como é que eu sei, como é que eu fico sabendo quais são os fundos que estão disponíveis para negociação? Da mesma forma que você fica sabendo quais são as empresas que são listadas em bolsa. A gente tem lá no site da B3, da Bolsa de Valores, uma relação de todos os fundos imobiliários que estão sendo negociados. Então, lá você tem acesso a essa relação e você consegue baixar essa relação para você. Você vai poder selecionar ali quais são os tipos de imóveis que você gostaria de investir. E eu super recomendo que dentro da sua estratégia você busque diversificar nos setores de investimento imobiliário. O que eu quero dizer com isso? Tenha um fundo imobiliário de shopping center, tenha um fundo imobiliário de lajes corporativas, um fundo imobiliário, pelo menos os principais: logística, shopping center, lajes corporativas. E tem um outro também que eu gosto muito, que ele não investe em imóveis físicos diretamente, mas ele investe em títulos de dívida lastreados em imóveis, que são os fundos de papel, conhecido como fundos de papel. São fundos imobiliários que não têm imóveis físicos no seu portfólio. Eles têm dentro do seu portfólio títulos de dívida. Então, eles compram títulos de dívida com lastro em imóveis. Isso é bem interessante porque vocês podem não saber, ou pode ser que vocês já saibam isso, mas quando a Bolsa de Valores está num cenário de queda, normalmente a renda fixa está num cenário de alta. Ou a gente está com a taxa de juros alta, ou a gente está com a inflação alta. E esses títulos de dívida lastreados em imóveis, normalmente eles são negociados com um pagamento de inflação mais uma taxa de juros real. Então, você consegue ter uma baita rentabilidade através desse instrumento de fundo imobiliário de papel num determinado cenário de queda da bolsa. Então, quando os outros fundos, que são fundos de tijolos, estão no momento de queda, esse fundo que investe em títulos de dívida, ele está no momento de alta. Então, ele consegue balancear a sua carteira de fundos imobiliários. Então, é bem interessante que vocês tenham não apenas fundo de tijolos, mas fundos de papel também dentro da sua estratégia de investimentos. E sempre busquem diversificar. Então, não tenham apenas um fundo,
tenham mais de um fundo, de setores diferentes, para que você consiga se aproveitar, se beneficiar de todos os setores dentro do mercado imobiliário, tá ok? E como eu falei, tem outros fundos imobiliários que investem em ativos diferenciados, como é o caso do fundo de papel, que investe em títulos de dívida. Nós temos também os fundos de fundos. O que é um fundo de fundo? Ele é conhecido como FOF, F-O-F, FOF, fundo de fundo. Esse fundo imobiliário, ele investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então, ele tem um portfólio que é composto por vários outros fundos imobiliários. Então, para aquela pessoa que não quer ter vários fundos diferentes para administrar, para gerenciar dentro da carteira, pode sim montar uma estratégia de investimento onde ela investe em um fundo de fundos, ou seja, em um fundo imobiliário que tem dentro do seu portfólio vários outros fundos imobiliários. Deu para entender? Isso também é uma possibilidade, também é uma forma bem interessante de você investir diversificadamente em fundos imobiliários e se beneficiar dos diversos setores que a gente tem dentro desse segmento. Nós temos também um fundo imobiliário de desenvolvimento. Esse fundo, ele não tem o objetivo de investir em imóveis para lucrar com os aluguéis desses imóveis. O objetivo desse fundo imobiliário é adquirir terrenos, construir imóveis e vender, ou adquirir imóveis, reformar imóveis e vender. Então, ele é um fundo de desenvolvimento. Esse fundo, ele costuma ser um fundo um pouco mais arriscado. Por quê? Porque como ele não gera uma renda recorrente, normalmente ele só vai conseguir distribuir os lucros quando ele tiver aqueles imóveis para vender e quando ele efetivamente vender aqueles imóveis. Como é que ele vai distribuir um lucro que ele ainda não teve? Então, normalmente, esse tipo de fundo imobiliário, ele é um pouquinho arriscado, sim, ele é um pouco mais arriscado do que os demais, mas é super interessante porque ele tende a dar uma rentabilidade bem significativa. Então, é interessante também que vocês busquem conhecer um pouco mais sobre esse tipo de fundo imobiliário, que são os fundos imobiliários de desenvolvimento. Então, além dos fundos de tijolos, que são aqueles que têm o objetivo de investir em imóveis para lucrar com os aluguéis daqueles imóveis, nós temos ainda mais 3 tipos, que são os fundos de papel, que investem em títulos de dívida lastreados em imóveis. Nós temos os fundos de desenvolvimento, que são aqueles que compram empreendimentos com o objetivo de construir ou de reformar e passar para frente, vender. Então, o lucro ele vem mais à frente. E temos também os fundos imobiliários que têm uma estratégia de investir em cotas de outros fundos imobiliários. Então, a gente tem essas possibilidades também. Elaine, preciso ter todos os tipos de fundos imobiliários dentro da minha estratégia? Não, você não precisa ter. Eu, por exemplo, não tenho. Eu gosto muito de ter os principais. Então, eu tenho fundos imobiliários de shopping center, eu tenho fundos imobiliários de papel, eu tenho fundos imobiliários de lajes corporativas, eu tenho fundos imobiliários de galpões logísticos. Então, esses principais eu tenho na minha carteira. Essa é a minha estratégia, Elaine, como investidora. Você vai montar a sua estratégia de acordo com as suas necessidades e de acordo com aquilo que você acha interessante para você. Talvez você tenha outra visão diferente da minha sobre um determinado segmento, determinado setor, e a gente pode avaliar esse setor e colocar perfeitamente dentro da sua estratégia. Então, cada um vai ter uma estratégia de acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu perfil de investidor e com os seus entendimentos. Isso é bem legal, porque quando a gente fala sobre estratégia de investimento, a gente fala de forma personalizada. Então, você não é mais um na fila do pão. Você é você, eu sou eu. Isso que é muito interessante, porque cada um é um. Cada pessoa tem o seu perfil específico, as suas necessidades específicas. E aí a gente monta uma estratégia de investimentos
adequada para cada pessoa, para cada tipo de investidor. Isso é bem interessante. E se vocês quiserem saber mais sobre estratégia de investimento, sobre montagem de estratégia, eu vou estar agora com a minha segunda edição, com a segunda edição do Desafio Start. O Desafio Start é um desafio de 7 dias, onde eu monto junto com vocês uma estratégia personalizada, passo a passo. Então, cada um vai trazer as suas necessidades. Dentro do desafio, cada um vai trazer as suas necessidades, os seus objetivos e vai montar junto comigo a sua estratégia personalizada de investimento. No final desse desafio de 7 dias, você vai ter em mãos uma estratégia montada para você seguir. É só você colocar ela em prática e começar a investir e ter sucesso nos seus investimentos. Então é super interessante participar desse desafio para quem está começando agora, para quem já começou a investir, mas não tem uma estratégia definida. Participe do desafio. Ele vai acontecer do dia 13 ao dia 19 agora de maio e é totalmente gratuito, 100% gratuito, vai ser 100% online também. Só que a gente tem um grupo, que é o grupo do desafio. E é nesse grupo que eu vou liberar as ferramentas para vocês estarem construindo a ferramenta de vocês, a estratégia de investimento de vocês personalizada. Então é fundamental que vocês estejam dentro do grupo, porque só vai receber as ferramentas quem estiver dentro do grupo do desafio. E para participar, para entrar nesse grupo, é só acessar o link que está na minha biografia aqui do Instagram, aqui na minha biografia, no meu perfil, Elaine, o underline Barros, o underline Rico do Zero. Acessa o meu perfil, vai lá na minha biografia, clica no link, entra no grupo. É um grupo silencioso, ele só vai começar a ser movimentado na semana do desafio, porque é lá que eu vou colocar as ferramentas para disponibilizar para vocês. E vai ser maravilhoso para que você tenha a sua estratégia de investimentos, tá certo? Então participe do desafio, que eu tenho certeza que você só vai ter a ganhar, e convide os amigos também, porque é uma consultoria de forma gratuita que vocês vão ter e vão ter a possibilidade de montar uma estratégia de investimento personalizada, tá certo? E dentro dessa estratégia, a gente vai tratar também sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre investimento em ouro, se eu coloco ou não criptoativos dentro da minha estratégia. Vai ser muito bacana, 7 dias de puro conhecimento e desenvolvimento, tá certo? Então fica a dica, fica o convite, eu espero todos vocês no Desafio Start do dia 13 ao dia 19 de maio. E vamos seguir aqui com o conteúdo da nossa live, falando aqui sobre fundos imobiliários. Então, vamos lá, gente. Tem duas possibilidades. Quando vocês começarem a investir no mercado acionário, tem pessoas que investem olhando para o preço e aí compram preço. Ah, eu quero comprar o que está mais barato, vender quando ele está caro. Isso aí é uma estratégia, não recrimino ninguém por isso. Você pode querer fazer isso na sua vida, tá tudo bem. Agora, existe também uma outra estratégia, que é a estratégia que eu utilizo e que é a estratégia que eu ensino através da minha consultoria de investimentos e que é também a estratégia que é utilizada pelos grandes investidores. Então, os grandes investidores, eles utilizam a estratégia de longo prazo. Eles jogam o jogo do longo prazo. E o que é jogar o jogo do longo prazo? É você investir pensando em multiplicar o seu patrimônio, em acumular recursos e gerar renda passiva. Então, conforme você vai acumulando, você vai aumentando o valor que você tem investido em fundos imobiliários, você vai aumentando também o rendimento que você recebe desse investimento, que é um rendimento que é isento de imposto de renda. Então, dentro dos investimentos, você tem poucas possibilidades de ter um investimento que te gere recursos isentos de imposto de renda. E você tem essa possibilidade através dos fundos imobiliários. Então, esse é o jogo do longo prazo. E essa estratégia que eu vou passar para vocês hoje,
de avaliação de fundos imobiliários é uma estratégia para quem quer jogar o jogo do longo prazo, para quem está pensando em acumular patrimônio, quem está pensando em gerar renda passiva no futuro, de viver de investimentos mesmo. Então, se esse é o seu objetivo, se você investe com essa finalidade, fica aqui comigo, segue o passo a passo, pega papel e caneta, anota o que eu vou passar para vocês agora, porque é uma estratégia vencedora para quem quer investir por longo prazo, montar uma carteira de fundos imobiliários para o longo prazo. É só pegar papel e caneta e anotar a dica que eu vou dar para vocês agora. Não é dica, é estratégia mesmo de análise de fundos imobiliários, tá certo? Então, com esse passo a passo que eu vou dar para vocês agora, vocês conseguem avaliar qualquer fundo imobiliário e conseguem entender se ele faz sentido dentro da sua estratégia ou não de investimento, tá bem? Então, vamos lá, vamos começar aqui. 4 passos, pessoal. 4 passos, 4 coisinhas aqui que vocês vão avaliar para escolher o fundo imobiliário de vocês. A primeira coisa, o primeiro passo é você avaliar a qualidade dos imóveis que tem dentro daquele fundo. Então, quando você investe num fundo imobiliário, o que você está investindo realmente? Você está investindo em imóveis. Então, você precisa entender qual é a qualidade daquele imóvel que você está comprando. Que tipo de imóvel é aquele? Onde é que ele está localizado? Né? Se aquela localização daquele imóvel é uma localização onde as pessoas querem estar, né? Tem demanda para o tipo de inquilino que eu estou buscando com aquele tipo de imóvel, a qualidade, o perfil dos inquilinos para aquele determinado imóvel. Então, você vai ver o padrão construtivo do imóvel, se o imóvel tem diferenciais, se ele tem garagem, se ele tem restaurante, a tecnologia que foi envolvida naquela construção, naquele imóvel. Então, tudo isso, a modernidade do imóvel, né, a segurança daquele imóvel, tudo isso você vai avaliar. Elaine, onde é que eu encontro essas informações? Conforme eu falei para vocês, vocês têm uma lista de fundos imobiliários no site da B3, totalmente gratuito e disponível para qualquer um que queira buscar conhecimento. Primeiro passo é buscar essa lista. Segundo passo é, dentro dessa lista, você entender quais são os imóveis, os fundos imobiliários, os tipos de fundos imobiliários que fazem sentido para você, que você quer ter. Isso tudo faz parte de uma estratégia, da sua estratégia de investimentos, que é a estratégia que a gente vai montar durante o Desafio Start, uma estratégia de investimentos, ok? Aqui eu vou passar para vocês uma estratégia para avaliação de fundo. Então, você já fez todo esse passo a passo, tá? Você já escolheu os tipos de segmento que você quer ter, os tipos de imóveis que você quer ter na sua estratégia, a quantidade de fundos imobiliários. Tudo isso é um passo que você dá dentro da formação da sua estratégia de investimento como um todo. Aqui a gente vai tratar da avaliação dos fundos. Então, o primeiro passo para uma boa avaliação de um fundo imobiliário é você avaliar a qualidade do imóvel. Você vai olhar a qualidade do imóvel. O que você vai olhar? Você vai olhar o padrão construtivo desse imóvel e você vai olhar também a localização desse imóvel. Ah, Elaine, eu moro no Rio e imóvel em São Paulo. A gente tem o Google Maps, ok? Usem a ferramenta do Google para ajudar vocês a olhar mais de perto aquele imóvel, se vocês não tiverem a possibilidade de ir até o imóvel, tá ok? Mas entendam o padrão construtivo daquele imóvel. Isso é o primeiro passo. Elaine, mas e se o fundo for um fundo de papel? Gente, quando a gente está falando de fundo de papel, o que a gente tem ali dentro? Títulos de dívida. O que você vai avaliar, então, naquele caso? Os títulos. Você vai olhar se aquele fundo é um fundo que tem títulos de vários emissores diferentes. Se aquele fundo é um fundo que tem títulos de dívida com vários indexadores diferentes. Então, a pegada do fundo de papel é a diversificação. Então, dentro de um fundo de papel, o que você precisa olhar é a diversificação. Tem que estar diversificado em emissores, tem que estar diversificado em tipos de títulos, se é um CRI, se é uma LCI,
tem que estar, se é um título de hipoteca, tem que estar diversificado em indexadores, tem que estar diversificado em formas de rendimento e rentabilidade. Então, o que você vai olhar num fundo de papel é a diversificação. O quanto mais ele for diversificado, melhor para você. Melhor você vai estar gerenciando o risco daquele investimento, ok? Mas se a gente está falando de fundo de lajes, se a gente está falando de fundo de tijolo, você vai olhar para os imóveis que estão dentro daquele fundo em primeiro momento. Num primeiro momento, você vai olhar o imóvel, o que você está comprando. Se você for comprar uma casa, você não vai ter que olhar lá, você não vai ter que visitar a localidade, não vai fazer um passeio, vai conversar com os vizinhos, vai lá num dia chuvoso para ver se tem alagamento, se a casa alaga. Você não vai olhar a parte elétrica, hidráulica, você não vai fazer essa vistoria. Quando você compra um fundo imobiliário também, você precisa olhar quais são os imóveis que estão dentro daquele fundo. Qual é a característica de cada imóvel que está dentro daquele fundo? Você precisa entender isso. Se você está de acordo ou não, porque é o seu dinheiro que vai entrar ali. Tá ok? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você avaliar a qualidade da gestão daquele fundo. Cara, não é você que vai estar gerindo aquele fundo, ok? Você só vai estar recebendo os rendimentos que aquele fundo vai te proporcionar. Mas para que você receba rendimentos recorrentes de forma que ele cresça, sempre esteja aí aumentando, ele precisa estar bem administrado. Aquele fundo precisa estar bem administrado, bem gerido. Então, você precisa olhar também para quem é o gestor daquele fundo que você quer investir. Então, o segundo passo é você avaliar a gestão. Como é que eu faço isso, Elaine? Lá no site do fundo, todo fundo imobiliário tem um site, onde ele vai disponibilizar todas as informações do fundo, ok? Naquele site, ele vai disponibilizar para vocês um relatório, todo mês ou trimestralmente. Ele vai estar disponibilizando um relatório, o gestor vai estar falando com você através desse relatório. E ele vai estar dizendo para você ali tudo o que ele está fazendo. Para reduzir a vacância do imóvel, dos imóveis, para melhorar a qualidade do imóvel, ou então para buscar inquilinos, para aumentar o valor do aluguel. Então, tudo que ele estiver fazendo, todo o trabalho que ele estiver fazendo na gestão daquele patrimônio, ele vai falar para você, investidor, cotista, através desses relatórios. Então, você precisa ler os relatórios. Ali você vai ter uma visão. Pô, será que esse gestor está trabalhando bem? Pô, ele está fazendo um trabalho legal, conseguiu reduzir de um mês para o outro, conseguiu reduzir a vacância dos imóveis e tal. Então, você vai fazer essa avaliação no olho mesmo. Vocês podem buscar também informações na internet. Joga o nome da gestora lá, né, no Google e vê se tem alguma notícia midiática, se está envolvida em algum tipo de problema. Então, faz aquela avaliação através do Google também. Usem as ferramentas que vocês têm disponível, tá bom? Mas o segundo passo é você avaliar o gestor do seu fundo imobiliário. Se ele é um bom gestor, se ele está fazendo um bom trabalho. Porque você não adianta nada você comprar um fundo que tenha só imóvel top, mas o gestor é uma pipi. Entendeu? Então, não adianta, porque ele só vai fazer cagada. E aí o seu patrimônio, só vai, de ralo. Então, você precisa investir em bons imóveis que tenham bons gestores também, tá bom? Esse é o segundo passo. O terceiro passo é você avaliar a liquidez desse fundo imobiliário. Bom, logo no início da nossa live, eu falei para vocês que vocês podem se desfazer das cotas na proporção que vocês quiserem, através da bolsa, no ambiente de bolsa, correto? Você vai lá, vai falar, eu quero vender R$1.000 de cotas do meu fundo X. Aí o outro coleguinha vai falar, eu quero comprar suas 1.000 cotas. Então tá, vamos negociar, tá feito o negócio, entra o dinheiro na sua conta da corretora e tá tudo certo. As suas cotas são transferidas para o outro investidor e tá tudo certo. Isso se chama liquidez. Então, a gente precisa ter fundos imobiliários que tenham alta liquidez. O que é alta liquidez? É um volume grande de negociação.
que sejam de fácil negociação, que eu consiga negociar com agilidade, com facilidade, com spread pequeno. O que é o spread? É a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. O preço que estão comprando, estão vendendo naquele momento as cotas do seu fundo e o preço em que os investidores que querem comprar estão pagando por ele. Então, essa diferença se chama spread. Então, quanto menor for o spread, mais líquido tende a ser o fundo imobiliário. Deu para entender? Então, essa informação, onde é que a gente consegue, Elaine? Você pode avaliar isso no home broker da sua corretora, ou você pode avaliar também no relatório que a B3 disponibiliza mensalmente sobre a liquidez dos fundos imobiliários. Então, a B3 ela disponibiliza esse relatório. Tá vendo como o site da B3 é o site que vocês têm que levar para a vida, tá? Se vocês desejam investir, vocês precisam estar sempre ali de olho nesse site, que ele é poderoso. Então, lá vocês têm esse relatório com a liquidez dos fundos imobiliários. Então, spread de negociação, quantidade, volume negociado, quantidade de negociações, né? Quando a gente fala de volume negociado, a gente está falando de valores. Quanto em volume aquele fundo negocia. E quando a gente fala de quantidade de negociações, a gente está falando da quantidade mesmo que ele negocia, a quantidade de vezes que ele negocia dentro do ambiente de bolsa num determinado período. Então, fundos imobiliários precisam ter alta liquidez. Então, vocês precisam ficar de olho nisso também. O seu fundo ele precisa ser um fundo bem negociado para que você não tenha problemas na hora de querer resgatar o seu fundo. Porque se você tiver um fundo imobiliário que não tem uma alta liquidez, o que vai acontecer? Quando você precisar vender cotas daquele fundo, você vai ter um spread grande ou vai demorar para conseguir vender ele no preço que você deseja. Isso pode te causar algum transtorno. Então, é bem legal, é bem interessante, como terceiro passo, a gente avaliar a liquidez do fundo imobiliário, ok? E como quarto passo, quarto e último passo, a gente olha o preço. Porque quem joga o jogo do longo prazo não está muito interessado no preço, a gente está interessado em qualidade, em investimentos que vão gerar frutos para a gente no futuro, que vão aumentar o nosso patrimônio no longo prazo. Esse é o jogo do longo prazo, é o jogo que eu jogo, que os grandes investidores jogam, estão bem sucedidos, graças a Deus, e que eu recomendo que você jogue também, é o jogo do longo prazo. Vamos parar de ficar olhando preço? Vamos parar de ficar olhando cotação? E vamos pensar com cabeça de investidor? Vamos buscar qualidade, investir no ativo pelas qualidades que eles podem nos proporcionar e pelo valor que eles vão agregar de valor patrimonial no nosso patrimônio a longo prazo? É isso que a gente precisa olhar. Então, o preço é a última coisa que você vai olhar para adquirir o seu fundo imobiliário. É claro que a gente não vai querer pagar muito caro, né? Um preço que não vale no fundo. E aí eu quero dar duas dicas aqui para vocês para avaliar o preço do fundo imobiliário. A gente tem dois indicadores que são bem interessantes e conseguem dar uma visão bem legal de como é que está a negociação do preço daquele fundo imobiliário. O primeiro indicador é o Dividend Yield. Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? O Dividend Yield é o retorno que aquele fundo te dá em dividendos anualmente. Então, qual é o valor do Dividend Yield daquele fundo? Quanto é que ele está me dando de retorno anualmente? Então, isso é um indicador. Como é que você vai usar esse indicador? Vamos lá. Os fundos imobiliários, conforme eu falei, eles são ativos de renda passiva negociados em ambiente de bolsa. Então, eles são ativos de renda variável, né? Então, o valor do fundo, ele vai ficar variando ali. Você, quando escolhe investir num fundo imobiliário, se expor a essa volatilidade, você também está expondo o seu patrimônio a essa volatilidade, certo? Então, você precisa receber de rentabilidade, rendimento proveniente desse fundo, mais do que o que te pagaria a renda fixa, que é aquele investimento que você coloca lá, já está certinho ali quanto que você vai receber de rendimento, você não precisa fazer nada, não tem estresse. Então, eu preciso receber mais do que o que me pagaria um título que é considerado livre de risco, que é o caso dos títulos públicos,
certo? Então, você precisa ter o quê? Um percentual a mais, né, para receber. Então, por exemplo, eu gosto muito de usar como referência para investir em renda variável o Tesouro IPCA+, que é aquele título do Tesouro Direto que a gente investe por longo prazo, que é recomendado para aposentadoria, onde ele te paga a variação da inflação mais uma taxa de juros real. Então, digamos que o Tesouro IPCA 2035 seja o tesouro mais longo sendo negociado e ele está me pagando hoje inflação que está na casa aí de 4% ao ano, mais uma taxa real de 4%. Então, se eu investir o meu dinheiro num título do Tesouro IPCA+, eu vou ganhar ali, sem dor de cabeça, 8% por alto. É o que ele vai me dar. Fazendo uma conta de padeiro, que não é bem essa conta, mas vamos lá, 8% ao ano. Ele está me dando uma rentabilidade real de quanto? De 4%. Cara, eu vou pegar meu dinheiro, vou colocar na renda variável. Eu tenho que ganhar mais do que isso, não é verdade? Então, eu vou olhar para aquela taxa real que o título Tesouro IPCA está me pagando, 4% ao ano, e vou colocar ali um valor acima. Então, eu vou colocar ali um valor a mais que eu vou querer receber. Então, eu quero receber 4, mas eu quero receber 4 e mais um pouquinho. Quanto seria esse 4 mais um pouquinho? Então, há um consenso de que esse mais um pouquinho, ele está aí na casa dos 2 a 3% ao ano. Então, se eu quero receber a taxa real do Tesouro IPCA mais um pouquinho, e esse pouquinho está entre 2 e 3% ao ano, esse fundo imobiliário precisa ter um dividend yield, uma taxa de retorno anual para mim, de no mínimo 6%. Então, eu vou olhar lá e vou avaliar o fundo imobiliário que eu quero investir. Para ele ser bom para eu investir, e aí, por que eu estou falando que esse é um indicador de preço? É porque ele vai definir ou não se o fundo ele está barato quando ele está te pagando aquilo que você quer receber de rendimento, ou se ele está caro quando ele não está pagando aquilo que ele quer, o que você quer receber de rendimento. Essa é a lógica. Então, ele tem que estar me pagando no mínimo 6% ao ano para eu investir naquele fundo imobiliário. Para mim, ele está no preço se ele estiver me pagando 6% ao ano. Esse é um indicador, ok? O segundo indicador que vocês vão utilizar para avaliar o preço é o preço pelo valor patrimonial da cota. Então, o preço é a cotação do dia, ok? Quanto é que ele está sendo negociado? Você vai pegar o preço e vai dividir pelo valor patrimonial da cota. Então, você vai pegar o quanto aquele fundo tem de patrimônio líquido, vai dividir pela quantidade de cotistas, que você vai achar quanto que vale em volume patrimonial, em valor patrimonial, uma cota. Então, você vai pegar o preço, que é o que estão cobrando no mercado por essa cota, e vai dividir pelo que ela realmente vale quando a gente fala de valor patrimonial do fundo. Você vai dividir o preço, que é a cotação do dia, pelo valor patrimonial da cota, de uma cota, ok? Você vai achar um indicador que ele pode dar 1, ele pode dar abaixo de 1, 0, alguma coisa, ou ele pode dar acima de 1, 1, alguma coisa. Quando esse indicador der 1, quer dizer que aquela cota, o preço dela no mercado, está sendo negociado pelo mesmo preço que ela vale em volume patrimonial. Ela está sendo negociada ao par. Quando esse indicador der abaixo de 1, 0, alguma coisa, quer dizer que o valor da cota no mercado, o mercado está cobrando por aquela cota, está abaixo do que ela realmente vale. Então, você estaria pagando ali, comprando aquela cota com desconto. Se esse indicador der mais de 1,
1, alguma coisa, isso quer dizer que o preço que o mercado está cobrando, está negociando aquela cota, tá, é maior do que o que realmente ela vale em volume patrimonial, em valor patrimonial. Então, você está pagando por aquela cota, você está comprando aquela cota daquele fundo com ágio. Quando a gente compra abaixo, a gente compra com deságio. Quando a gente compra acima, a gente compra com ágio. A gente está pagando mais do que ela realmente vale. Assim, valor patrimonial. Então, quando é que eu vou comprar acima? Você precisa, dentro da sua estratégia, estabelecer um teto e um piso. Porque não é porque o fundo imobiliário está sendo negociado muito abaixo do valor dele, do valor patrimonial dele, que ele está barato, não. Porque ele pode ter problemas estruturais. Por isso que é importante que a gente siga esse passo a passo que eu acabei de colocar para vocês, olhar a qualidade do imóvel, a qualidade da administração, do gestor, olhar se aquele fundo é um fundo que tem liquidez, como é que está a negociação desse fundo no mercado, ele está com bastante negociação, como é que está sendo? Volume patrimonial negociado, né? Fazer essa avaliação da liquidez. E por último, avaliar o preço. Porque não é porque ele está muito descontado que ele está com um preço bom, ou que ele é uma barganha, não. Você precisa avaliar a conjuntura, o conjunto. Porque pode ser que ele esteja com problemas estruturais. Então, como é que você faz para se blindar disso? Pelo menos ajuda bastante. É você ter um piso. Você tem um teto e um piso. Então, eu compro fundos imobiliários que estejam até 10% abaixo do valor de mercado, de mercado, do valor da cota. E eu pago por um fundo imobiliário 10% a mais do que o valor patrimonial dele. Então, se ele estiver sendo negociado até 10% a mais, está no jogo. Ou 10% a menos está no jogo também. Se ele estiver sendo negociado acima de 10%, eu já vou avaliar melhor, vou ver se é o momento de entrar, vou esperar mais um pouquinho, vou escolher outro. E aí tudo depende da sua estratégia. Se ele estiver muito abaixo de 10% do valor do valor patrimonial dele, eu também vou ficar com o meu pé atrás. Pô, tá muito barato. O que está acontecendo? Se eu realmente quero comprar aquele fundo, eu vou olhar ele com mais calma. Eu vou entrar no site, eu vou olhar os relatórios, eu vou ver o que estão falando na mídia sobre os imóveis, o que está acontecendo. Talvez ele esteja com um índice de vacância muito alto e por isso esteja sendo negociado por um preço bem abaixo do valor realmente justo que ele vale. Então, é importante que vocês tenham esse olhar quando forem escolher os fundos imobiliários de vocês. Mas esses dois indicadores, eles ajudam muito na hora de vocês escolherem os fundos imobiliários. E aí, você seguindo esse passo a passo, você consegue ter uma estratégia para escolher com mais clareza e com mais assertividade quais são os fundos que você vai ter na sua carteira ou não. Lembrando sempre que esse é um último passo dentro da estratégia, tá? Porque quando a gente monta uma estratégia de investimentos, uma estratégia global, tem vários outros passos que vêm antes de você avaliar o ativo. Você avalia o ativo por último. Por exemplo, dentro do Desafio Start, a gente vai ter 7 dias. 7 dias, ó, 7 dias de desafio. E apenas no 6º dia é que a gente vai fazer a avaliação de um fundo. Então, nesse 6º dia, durante o nosso Desafio Start, eu vou avaliar, na verdade, 2 fundos para vocês. Um fundo de tijolo e um fundo de papel. No 6º dia do desafio. E no 7º dia, a gente vai fazer a avaliação de uma empresa. Então, a gente já vai estar com toda a estratégia construída antes de fazer a avaliação dos ativos. Então, isso é fundamental, isso é muito importante que vocês entendam. Montar uma estratégia não começa pela avaliação dos ativos. A avaliação dos ativos é o que se faz por último, depois que você montou a sua estratégia. Então, é importante que vocês entendam isso. E vai ser muito bom para vocês participar do Desafio Start.
Mais uma vez eu coloco aqui o convite para vocês. O link para entrar no grupo ele está na minha biografia. Entre no grupo, participem do desafio. Eu tenho certeza que vai ser um ganho enorme de conhecimento na vida de investidor de vocês, tá bom? Estou aguardando cada um de vocês lá, do dia 13 ao dia 19 de maio, para a gente poder trocar esse conhecimento e eu poder cada vez mais agregar valor na vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado da estratégia que eu passei para vocês hoje. Se gostaram, eu quero saber, ó, um joinha aqui. Deixem nos comentários, porque esse vídeo ele vai ficar gravado. Vou estar disponibilizando para vocês, o vídeo vai ficar gravado, mas eu quero os comentários de vocês, eu quero o feedback de vocês, é muito importante para mim. Então eu quero o joinha de vocês, quero saber se vocês vão estar no desafio comigo, tá bom? Participem, porque é fundamental. E convidem os amigos também, enviando essa live para as pessoas que vocês acreditam que vão curtir esse conteúdo, tá certo? Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Ebner, Bruno, Fernanda, Alu, me desculpem, não falei no início, Paulo, Ingrid, Elici, Alicia, Sérgio, Antônia, Simone, Rafael, Júnior, Paula, Edilaine. Pessoal, muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Qualquer dúvida para colocar em prática a estratégia que eu acabei de passar, é só deixar nos comentários que eu terei um enorme prazer em responder cada um dos comentários de vocês, tá bom? Um forte abraço, um excelente final de noite e nós nos vemos na próxima live. Um forte abraço.